Olá, bom dia, paz do Senhor. São 5 minutos para 2 horas da manhã e eu convido todos vocês que podem estar conosco nesse devocional. E nós vamos dar início ao livro de Neemias. O livro de Neemias são 13 capítulos e eu vou ver quantos dias nós vamos estar trabalhando no livro de Neemias. Por que livro de Neemias? Porque depois de tudo que nós já falamos... Oi, Darly. Oi, Erivelto, bom dia. Depois de tudo que nós já falamos, depois de tudo que nós aprendemos pela palavra de Deus, eu sinto a necessidade de agora estar nós buscando verdadeiramente o nosso propósito. Amém? Então, o livro de Neemias, ele fala muito de propósito, encontrando o propósito de vida, a missão de vida. Muitos que adentram a Igreja de Cristo buscam saber qual que é a sua missão, né? Qual que é a missão de vida, o que Deus espera de nós, por que nós passamos por algumas situações, o que Deus está querendo disso. Então, obrigada! Então, hoje vai falar muito disso, vai falar do propósito e encontrando o propósito, amém? Então, eu já vou estar pedindo para aqueles que podem abrem a Bíblia Sagrada conosco, abrir já no livro de Neemias, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. O livro de Neemias vai trazer muito aprendizado. De certa forma, ele é bastante exortativo. No início, no primeiro capítulo, ele já traz uma mensagem exortativa daqueles que foram colocados no coração o cumprimento de um chamado, às vezes não entenderam ou ficaram com medo. Então, no início, por mais que a história pareça ser comovente e triste... Oi, Shirley! Bom dia, Axel, bom dia, Lucas, bom dia. Por mais que seja comovente a história, o livro de Neemias ele é bastante exortativo e ele traz muito aprendizado, e para aqueles que querem buscar um chamado, viver um chamado e ter uma mudança, reconstruir áreas na vida, reconstruir situações que aparentemente estão destruídas, o livro de Neemias é a melhor carta de se ler com passo a passo. Se vocês estão buscando hoje como cumprir um propósito e como concluir uma missão, como reconstruir algo que hoje aparentemente está destruído, a carta do livro de Neemias é um passo a passo do como. Amém? Glória a Deus. Então, vou estar aguardando vocês entrarem até as 2 da manhã, que no meu relógio falta 2 minutos para a gente começar. Então, vamos abrindo nós todos o livro de Neemias, capítulo 1. Amém? Olá, Wellington, bom dia. Bom dia, Wellington. Tatiana, seja bem-vinda, Tati. A Darly deve estar com a Bíblia aberta. A Darly me mandou uma foto dela com a Bíblia aberta na madrugada. Amém. Eu fico feliz de ter bastante crentes cristãos que vivem o Evangelho do Reino em sua plenitude de verdade, né? Eu tenho muito... às vezes a gente olha para a igreja e a gente fala assim, poxa, o evangelho hoje está tão raso, né? Um evangelho tão raso, um evangelho tão cheio de medos, um evangelho tão superficial. E hoje eu vejo que tem ainda pessoas, profetas remanescentes, pessoas de oração, pessoas de batalha, que se levantam e oram e lutam no caos. Amém? Amém. Aí os profetas que oram e lutam mesmo no caos, a gente vai falar aqui no livro de Neemias, são aqueles que levantam para dissipar e orar pelas pragas, né?
para curar os enfermos, impor a mão aos enfermos, independente da enfermidade que eles tenham. Essa é a missão do Evangelho de Deus. Então vamos lá. O livro de Neemias, para aqueles que entraram agora, capítulo 1. Livro de Neemias são 13 capítulos e cheio de aprendizado. Espero falar dele o mais breve possível, mas ele tem muito aprendizado para propósito de vida. E tenho certeza que a vida de vocês vão ser restaurada. Livro de Ruth, que nós havíamos falado, mexe, né, com a área sentimental, propósito de família, propósito da vida sentimental. E o livro de Neemias vai trazer agora um propósito de vida, uma missão de vida. Amém? Glória a Deus. Então vamos começar? No capítulo 1, o que eu acho interessante é que Neemias ele declara essa mensagem, esse início desses capítulos, em primeira pessoa. Neemias contando, Neemias falando. Então ele escreve aquilo que está no coração dele e ele relata e é descritivo no sentimento que ele viveu exatamente naquele momento. Oi, Márcia, bom dia, acabei de ver você aqui entrando. Então vamos lá, capítulo 1, versículo 1, livro de Neemias. A palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na cidade de Suzã, na Babilônia. Então vamos lá. Neemias, ele estava na Babilônia. Foi no tempo em que o povo de Israel, o povo de Judá, o povo judeu, o povo de Jerusalém, ele foi tomado como escravo e levado cativo para a Babilônia. Não foram todos que foram levados cativos para a Babilônia. Um grupo de pessoas ali permaneceu em Jerusalém. Esse grupo de pessoas que permaneceu em Jerusalém ficou com a cidade destruída, com as portas fendidas, os muros derrubados, né? Essas pessoas que ali estavam passaram fome, necessidades, estavam em uma situação de extremo desprezo, de extrema humilhação, e eles estavam sofridos. Hanani, um de meus irmãos, olha a primeira pessoa, ele falando, olha que lindo, ele falando na Bíblia, né? Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com um dos seus homens. Perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Então vamos lá. Para isso, vamos pensar nisso. Neemias, ele estava aparentemente bem, servia o rei, era copeiro do rei, estava dentro do palácio. Diante de outros capítulos, nós vamos perceber que ele tinha uma afinidade com o rei admirava ele admirava o rei, então ele estava confortável. Existem pessoas que falam que ele que experimentava o vinho, então ele sempre colocava a vida dele em risco, né? No caso, se os alimentos ou o vinho do rei estivesse contaminado, independente desse risco, ele estava com uma vida bem confortável. Ele estava no palácio, sendo admirado pelo rei, ele estava bem. Neemias estava muito bem, mas ele tinha uma preocupação. Por mais que ele estava bem, ele tinha uma preocupação como estava o povo em Judá. Como que estavam as pessoas que fugiram e ficaram remanescentes lá em Jerusalém? Ele tinha uma angústia no coração, ele tinha uma preocupação, uma angústia que por mais que aquele sentimento falava muito forte no coração dele, ele não deixava transparecer a tua preocupação e a sua dor. Então vamos lá para o primeiro aprendizado. Você sabe qual que é a nossa missão? Qual é o nosso propósito de vida? A nossa missão espiritual, nosso propósito de vida com Deus é um sentimento que nós temos que nos deixa angustiado, indignado, mas mesmo nós estamos confortáveis, bem, esse sentimento fica mexendo o nosso coração.
ele tinha uma preocupação com as pessoas em Jerusalém. Essa preocupação, ela pode se estender. Nós podemos estar preocupados com muitas coisas e coisas que a gente poderia estar mexendo e fazendo uma mudança na vida de pessoas em cidades ou nações. Tem preocupações, aquilo que nos deixa indignado, aquilo que aperta o nosso coração. Aquilo ali é uma voz da nossa missão. Disseram-me os restantes que sobreviveram ao cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as portas estão queimadas. Ouvindo essas palavras, em primeira pessoa, olha como que ele fala: assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e jejuei e orei perante o Deus dos céus. Muitas pessoas me perguntam: pastora, como descobrir a minha missão, o meu propósito de vida? E eu faço uma outra pergunta para aqueles que perguntam: o que te deixa indignado? O que dói o seu coração? Tem pessoas que têm um amor, dói o coração de ver pessoas entrando em vícios, viciados. Ele tem uma indignação com aquela situação. Ele tem no coração deles ardendo de indignação por aquela situação. Existem pessoas que têm uma indignação, às vezes com situações no casamento, tristeza no casamento, problemas no casamento, que elas se levantam e pegam aquilo como uma missão de vida e querem pregar sobre casamentos, mudar vidas em casamentos, restaurar casamentos. E tem pessoas que têm o quê? Esse propósito, né? Se a gente falar assim, o bispo da nossa igreja, ele tem uma missão, é um propósito, é algo que deixa ele indignado. O que deixa o bispo indignado? A falta de espiritualidade. Então, quando ele vê que as pessoas não têm uma espiritualidade desenvolvida no sentido de comunicar a Deus, ouvir a direção de Deus, de ter uma comunhão com ele, isso deixa ele indignado. É uma missão, é algo que nos confronta. E a pergunta que eu faço: o que dói o seu coração? O que dói o seu coração, que de tempos em tempos você está perguntando como essa situação está? Eu tenho uma missão e eu tenho uma dor no coração por meninas solteiras. Eu tenho uma preocupação e de tempos em tempos eu estou buscando saber: e aí, como que vocês estão? Como que está o emocional de vocês? Vocês estão se guardando? Como que tá a vida de vocês? Também tem um ranço, né, vindo do bispo, da questão espiritual, né, da qualidade espiritual, da qualidade da santidade. Me incomoda certos desprezos da lei. Então, cada um de nós tem esse incomodar. E a primeira pergunta que eu quero trazer para vocês hoje, para iniciar essa mensagem: o que te incomoda? Quando você olha, o que te deixa indignado? O que mexe o seu coração? Que você sente uma voz dentro do teu coração dizendo: como você pode mudar isso? Vamos lá para a segunda pergunta: como você pode mudar essa situação? Como você pode ser o agente de mudança? Como você pode ser o agente de mudança dessa situação? Terceira pergunta para você no início dessa mensagem de Neemias: se você estivesse já sendo o agente de mudança, como essas pessoas hoje estariam? Se você já estivesse sendo o agente dessa mudança, como essas pessoas hoje estariam? Se você consegue responder essas três perguntas, você descobriu a sua missão, você descobriu o teu propósito de vida. Agora, descobrir o propósito de vida tem as suas etapas para a conclusão. Descobrir o teu propósito de vida, existe as etapas de aprendizado para concluir a missão. Neemias diz que assentou e chorou e lamentou por alguns
dias. Existem situações de destruição, existem situações de dor, existem situações que nós olhamos, que sentamos e choramos, e tem que ser assim. Existem situações que a gente olha, que a gente senta e chora. Existem situações que a gente passa, que a gente vê tudo destruído, que a gente senta e chora. Existem momentos na vida da gente que a gente passa por tamanha frustração, por tamanha dor, que a gente senta e chora e lamenta por alguns dias. Sabe por que isso é importante? Sabe por que Neemias precisava precisava viver essa experiência de sentar, chorar e lamentar? Sabe por que às vezes a gente precisa passar por essas situações de sentar, chorar e lamentar? Porque nós precisamos criar no nosso coração um desejo muito grande de repulsa por aquela situação. A gente precisa criar um sentimento, não é de raiva, mas é um sentimento de condenação. Você precisa detestar aquela situação. Então, por exemplo, se um relacionamento não deu certo, o casamento não deu certo, às vezes a culpa nem é sua, você se esforçou, você foi lá, você tentou, mas a outra parte também tem que colaborar. Quando você olha aquela situação, você senta, chora e lamenta, você cria um sentimento de repulsa por aquela situação, você tem raiva, você sente dor daquela situação, você fica irado, né? Ira, mas não tem uma vida de ira, né? Mas você fica irado com aquela situação. Enquanto esse sentimento de repulsa não vinha sobre você, de condenação, né, por aquela situação, dizendo assim, nunca mais eu vou viver isso. Tudo que eu tinha que aprender nessa situação eu já aprendi e eu nunca mais eu quero viver isso. Ou outros vivem uma situação na vida financeira e olha a vida financeira toda transtornada, cheio de dívida e tem o vício da dívida e aqueles problemas. Tem hora que a situação está tão crítica que existem pessoas que senta, chora e lamenta. Por que isso é necessário? Porque cria um sentimento no nosso coração de repulsa, de raiva pela pobreza, pela falta financeira, pela aquela situação que a gente se levanta e fala, eu nunca mais eu vou viver isso. Existem outras pessoas que passam por dor, né, de relacionamentos, de amizade, por pessoas, que aquilo ali traz uma dor tão grande que senta e chora e lamenta. Por que isso é importante? Para que gera um aprendizado mútuo, uma raiva, uma repulsa por aquela situação. E aquela situação, aquela indignação por aquela situação, eu nunca mais vou me envolver com pessoas erradas, eu nunca mais eu vou confiar em pessoas que não são confiáveis, eu nunca mais eu vou abrir a porta da minha casa para pessoas que eu desconheço totalmente. Então, esses sentimentos de repulsa é necessário. Sabe por que às vezes existem áreas da nossa vida que não muda? Porque o sentimento de repulsa ainda não veio. Porque existem pessoas que cometem o primeiro erro, depois o segundo erro, o terceiro erro e vive na prática do erro. E essa área na vida não é mudada porque o sentimento de repulsa não veio. É igual o pecado, você tem que ter raiva do pecado, você tem que ter nojo do pecado. Pronto, eu achei a palavra bíblica para isso, nojo. Quando não tem nojo daquela situação, eu conheço pessoas que pegou nojo da situação financeira, ficou com raiva, falou, nunca mais eu vou ser pobre, depois ficou rico. Por quê? Porque enquanto a gente não se enoja daquela situação, não cria uma repulsa naquela situação, a gente não se levanta como agente de mudança. O gatilho para a mudança na nossa vida é desprezar aquela situação e querer consertar aquela situação de uma vez por todas. Neemias diz, jejuei e orei. Tem áreas na vida da gente que a gente já criou repulsa. Eu nunca mais vou me envolver com a pessoa errada, eu nunca mais eu vou ganhar pouco, eu nunca mais eu vou ser preguiçoso, eu nunca mais eu vou deixar de estudar, eu nunca mais vou me envolver com amizades erradas, eu nunca mais eu vou ouvir gente que não teve resultado na vida, eu nunca mais. Esses nunca mais geram uma indignação que nós precisamos o quê?
levar para Deus. Toda indignação que a gente ora e jejua, a gente encontra a nossa missão. Então vamos lá para esse primeiro aprendizado aqui com Neemias. Enquanto Neemias só tinha um sentimento, eu não sou confortável com isso que está acontecendo em Jerusalém, não mudava a história nem dele e nem de Jerusalém. Enquanto Neemias ele estava confortável na casa do rei e o coração dele só tinha uma tristeza por aquela situação, ele não mudava a história da vida dele e nem mudava a história de Jerusalém. Mas quando Neemias buscou a saber a realidade e a verdade da situação, tem horas que nós precisamos avaliar a realidade. Tem hora que você tem que olhar para o teu casamento e ver a verdade ali. Às vezes a gente fica tentando tampar a história ali com historinha. Não vai funcionar. Às vezes a gente olha para a nossa área financeira e fica tentando contar a historinha. Também não vai funcionar. Enquanto a gente não avalia, coloca os números nos papéis, coloca a situação no papel, coloca nossas áreas destruídas no papel e avalia e tem uma plena noção da realidade que está, o sentimento de repulsa não vem. Enquanto nós sentimos confortáveis nessa situação, nós não vamos mudar a nossa história. Neemias fica revoltado com essa situação. E quando ele está revoltado com essa situação, ele jejua e ora ao Senhor. Olha, começar agora uma reconstrução e um propósito, uma missão de vida, precisa buscar o Senhor. Não adianta só ter a repulsa e sair agora com um gatilho desesperado. Eu vou resolver isso a qualquer maneira. Não vai funcionar. Existem pessoas que pegam repulsa na área financeira e falam, eu nunca mais eu vou ter essa situação financeira na minha vida. E sai todo desorientado e ele vai errar lá na frente. Por quê? Ele precisa buscar as estratégias de como concluir aquilo no Senhor. Aí, verdadeiramente, nós vamos conseguir a vitória. Ele chorou, mas também jejuou e orou por essa situação. Quarta pergunta que eu faço para nós aqui nesse devocional. Você já jejuou e orou por essa situação com um sentimento de repulsa por aquilo que está acontecendo? Veja muito bem isso que eu quero ensinar para vocês. Existem orações que são orações de conforto, vitimista. Oh Deus, olha a minha situação financeira. Oh Deus, olha a situação que tá. Oh Deus, muda meu marido. Oh Deus, muda na minha área sentimental. Oh Deus, me muda. Essa oração é do vitimista, daquele que não quer mudança. Mas quando a gente senta, chora e lamenta e fala, nunca mais, ai que raiva disso, eu vou mudar essa situação, eu estou com um sentimento de repulsa, eu tenho um sentimento de nojo disso, eu tenho um sentimento de revolta isso, e esse pecado, essa situação nunca mais vai tocar na minha vida. E outra coisa, quando eu for levantado, nunca mais vai tocar na vida de ninguém. Aí você encontrou a sua missão. Se você pega tudo isso com jejum e oração, você encontra o quê? A chave do propósito. Lembra que nós aprendemos com Ruth que para abrir a porta a gente precisa ter uma chave chamada princípio? Neemias buscou a chave chamada princípios também. Então, se a gente quer a chave agora de mudança dessa história e de autoridade de mudança nessa história, a gente precisa pegar uma chave chamada princípios. Eu vou entrar para mudar a minha vida e depois mudar a vida das pessoas debaixo de jejum e oração e uma busca constante no Senhor. Aí você muda, igreja, você muda, é uma nação inteira, porque depois ninguém te segura. Você encontrou o seu propósito de vida. Eu disse, Senhor, Deus dos céus, agora vai ser a hora da oração de Neemias.
Deus dos céus, Deus grande e temível, que cumpres tuas alianças e usas de benignidade para com aqueles que te amam e guardam teus mandamentos. Estejam abertos teus olhos e atentos teus ouvidos para ouvires a oração do teu servo, que hoje te faço perante a ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, os teus servos. Faço confissão pelos os pecados dos filhos de Israel, os quais cometemos contra ti, pois eu e a casa de meu pai pecamos. Olha, para que a gente entra no propósito e a gente tenha um propósito de sucesso, a primeira coisa que a gente precisa reconhecer, se está destruído, é uma consequência. Oi, Camila, bom dia. Se nós entramos num propósito, a primeira coisa a gente precisa reconhecer quais foram os erros que cometemos, que estamos vivendo a consequência agora. Se for na área financeira, o que eu gastei demais? O que eu me aventurei demais? Por que eu não mudei? Por que eu não me dei o melhor? Por que outros foram promovidos e eu não? Será que eu não me esforcei? Será que eu não dei o meu melhor? Será que eu quis cumprir as regras muito certas? Será que o outro ele não foi além das regras e ele chamou a atenção? O que eu fiz? Ora, os filhos de Israel, eles sabem que as consequências é extremamente necessária para que a gente conclua uma vida de propósito com um todo. Então vamos lá, ele entende que aquilo que aconteceu foi fruto do quê? De pecado. De todos nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalhareis entre os povos. Mas se convertei-vos a mim, guardarmos meus mandamentos e cumprirdes, então, ainda que vos rejeitados sejam espalhados para lugares longínquos debaixo do céu, de lá juntarei e trarei ao lugar que escolhi para ali fazer habitar o meu nome. Então vamos lá, qual que é agora a chave? Os segredos das chaves da porta. Nós precisamos o quê? Converter de todo o coração, guardar todos os mandamentos e viver fiel debaixo do céu. Se a gente tem isso no coração, e isso entra o quê? Também em coerência com o livro de Ruth. Lembra que eu sempre vou estar trazendo as coerências para falar que a Bíblia fala uma só língua? E encontrou que a chave dos princípios. Se a gente vive debaixo de princípios, os segredos da chave, elas são produzidos. Então, quando nós se revoltamos com uma situação, aquela situação dói, aí nós nos levantamos como agente de mudança. Quando nós nos levantamos como agente de mudança, nós buscamos as estratégias diante de Deus. Quais vão ser os passos para que eu seja o agente daquela mudança? Agora Neemias busca um agente de mudança e ele vai pedir para que Deus toque no coração do rei, para que aceite ele sair da posição que ele está e ir para Jerusalém e restaurar os muros de Jerusalém. Ora, a gente precisa entender que isso não é fácil. A gente precisa entender que isso poderia estar custando a vida de Neemias. Agora Neemias corre perigo. Neemias corre mais perigo no início dessa história do que durante a história, quando os inimigos começam a se levantar contra ele. O início do nosso propósito corre mais perigo do que a caminhada da conclusão dele. Por quê? Porque Neemias, ele poderia ter sido rejeitado pelo rei e ser condenado por conspiração, por pensar contra o reinado babilônico. Ele poderia ser
preso, ele poderia ser morto. Por quê? Porque ele estava pedindo para se apartar dos seus afazeres. As regras ali eram enormes. No entanto, que na maioria das vezes os copeiros eles eram eunucos. Para quê? Para viver debaixo de extrema subordinação e de extrema obediência. O risco aqui de Neemias era muito grande. Então, sabe que eu aprendo com isso, igreja? Quer você descobrir verdadeiramente o teu propósito? Para o que você daria sua vida para que isso acontecesse? Para o que você daria sua vida para que isso acontecesse? Se você der a sua vida por um propósito, por uma missão, por uma situação, ali está o seu chamado. Todos nós temos uma missão, todos nós temos um propósito. Jesus deu a vida dele por um propósito, por uma missão de nos resgatar e estar sobre nós o Espírito Santo. Esse é o método de vida e de propósito. Todos nós temos isso dentro do nosso espírito. O nosso espírito, ele grita por uma missão e por um propósito. Aquilo que nós daríamos à vida é a missão e o propósito. Sabe por que existem pessoas que estão em depressão, existem pessoas que sofrem, existem pessoas que são compulsivas, gastam compulsivamente, existem pessoas que vivem uma crença de escassez terrível, mesmo vivendo em bonança. Sabe aquelas pessoas que têm tudo e ainda continuam sendo infelizes? Por que elas são assim? Porque elas não vivem a missão e o propósito de Deus. O Espírito grita pela missão e pelo propósito de Deus. Você já conheceu pessoas dentro da igreja que são tristes? Existem pessoas dentro da igreja que são mornas, são frias. Existem pessoas dentro da igreja que estão com depressão. Existem pessoas que estão dentro da igreja e estão sofrendo, mesmo tendo qualidade de vida. Por que elas estão desta maneira, mesmo estando dentro da igreja? Porque elas não vivem a missão e o propósito de vida. Não tem aquelas pessoas cheias de conversa fiada, cheias de historinha? Ai, não sei, eu não tô sentindo no meu coração. Ai, eu não sei. Ai, eu não sei. Vive mórbido, vive enclausurado, vive perdido. Pessoas perdidas dentro da igreja é pessoas que não vivem uma missão e um propósito de Deus. Todos nós temos um Espírito e o Espírito nos grita para uma missão. Quando nós vivemos uma missão que nós daríamos a nossa vida por ela, nós encaixamos na vida que Deus nos designou. Olha, a Bíblia diz que no livro de Salmo 139, o próprio Deus escreveu todos os dias na nossa vida. O nosso espírito tem um propósito e nós precisamos estar debaixo desse propósito. E qual que é esse propósito? Eu pergunto para você, qual é o seu propósito, o que te deixa indignado? Qual foi a experiência que você passou que te revoltou e você diz nunca mais? Qual é a situação que você olha para a tua vida hoje e diz assim, eu tenho raiva dessa situação, não quero mais viver essa situação, eu recuso essa situação, eu tenho nojo dessa situação, eu quero mudar essa situação e se eu vencer, eu vou mudar a vida de outras pessoas também. Qual é a missão que você tem no teu coração, que você daria a sua vida por isso? Aí você encontrou o teu propósito. Quando você encontra a tua missão e o teu propósito de vida, você enfrenta reis deste mundo, você enfrenta uma caminhada, você enfrenta os perseguidores, você enfrenta os fofoqueiros, mas você levanta as
portas e restaura os muros. Sabe por que as pessoas morrem durante a caminhada? Sabe aquelas pessoas que ficam assim sofrendo porque aqueles outros falam? Existem a gente que está ali dentro da igreja e está com o papel de aconselhar pessoas. Geralmente eu ouço isso: ai, pastora, na hora que eu vou começar uma coisa, na hora que eu vou fazer uma coisa para Deus, na hora que eu vou começar algo interessante, aí vem uma pessoa falar mal de mim, vem uma pessoa e fala que não vai dar certo, aí eu já desisto e já abandono fora. Sabe por que essa pessoa faz isso? Porque ela não está desempenhando o papel da missão dela. Se ela tiver na missão e no propósito, as pessoas podem falar que você passa igual um trator, as pessoas podem levantar que você passa igual um trator, a situação pode ser um caos, pode ser difícil, mas você continua passando com um trator, porque você dá a sua vida para a mudança dessa área. Essa foi o encaixe da vida de Jesus ao mundo espiritual, e todos nós temos o mesmo Espírito, e não somos nós todos unidos em um mesmo Espírito. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre nós também. Busquemos o nosso caminho, busquemos o nosso propósito, porque quando a gente vive o nosso propósito, a nossa missão, a gente passa nas escassez com alegria, a gente passa pelas dores com alegria, a gente passa pelas situações com alegria. Por quê? Porque a gente já vislumbrou o concluir do nosso propósito. Agora, Neemias vai diante do rei e ele diz assim: o rei me perguntou. Não, vamos lá no capítulo 2, versículo 1, para vocês entenderem com profundidade. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho do rei, tomei-o e dei a ele. Nunca, porém, eu estivera triste diante dele. Isso é muito importante. Existem situações, existem pessoas, mesmo sabendo de uma dor que incomoda, continuam confortáveis, continuam bem. Existem pessoas que convivem bem com áreas destruídas. Existem pessoas que vivem bem, se conformam com áreas destruídas. Neemias estava confortável, vivendo bem com áreas destruídas. Por quê? Ele estava conformado, que era assim mesmo, desse jeito. Mas quando ele olha para a realidade e ele analisa a realidade, o Espírito da verdade nos toma. E quando o Espírito da verdade nos toma, a gente cria um sentimento de revolta por aquela situação. E aí esse sentimento, ele não é físico, esse sentimento é espiritual. E esse sentimento espiritual nos conecta no quê? Numa identidade espiritual. Neemias ora e Neemias jejua. Antes ele estava confortável, antes ele estava conformado. Olha, esse livro, essa carta de Neemias é um chamado para que nós saiamos de estados de conformismo em áreas destruídas da nossa vida. Esta carta é para que nós saiamos de áreas que nós olhamos que está destruída e a gente fica ali conformado, vitimado. Olha, essa carta está nos chamando. Se a sua área financeira está destruída, não se conforme. Se sua área sentimental está destruída, não se conforme. Se sua área social está destruída, não se conforme. Se sua área emocional está destruída, não se conforme. Se a sua saúde está destruída, não se conforme. Se os seus relacionamentos com os seus filhos estão destruídos, não se conforme. Olha toda a situação ao seu redor. Se tem uma área que está destruída, não se conforme. Olhe o diabo sapateando ali, olhe aquilo e tenha repulsa e diga: nunca mais eu vou viver uma situação dessa maneira, nunca mais eu vou viver essa situação e eu vou mudar a minha vida e a vida das pessoas que estão ali também. Você encontrou o teu propósito de vida e você dá a vida
para mudar aquela situação. Neemias agora fica triste. Olha, a gente tem que ficar triste em situações, tem que olhar e falar, eu tô triste, eu não estou gostando. Às vezes é um relacionamento com o filho, não fica dando sabe aquele positivismo barato, aquela alegria falsa, eu acho que a palavra melhor é essa, aquela alegria falsa, né? Ai, meus filhos, tá uma bênção, tá nada, não está uma bênção, estão tudo revoltado, estão distante da casa do Senhor, tá aquela briga, não está uma bênção. Para de colocar esse sorriso onde não existe, isso daí é mentira, e mentira, quem é o pai da mentira é o diabo. Olha a situação, não está bem, eu não estou conformada com isso e eu vou mudar essa situação. A carta de Neemias nos convida para mudar as áreas destruídas da nossa vida. Neemias se levantou para restaurar a área espiritual. Neemias levantou para restaurar a vida espiritual e a vida de um povo. Quem sabe Deus está te chamando para ser um agente de mudança na vida de pessoas, quer seja na área financeira, ensinar as pessoas com finanças, na área sentimental, saber lidar nos sentimentos, na afetividade, nos relacionamentos. Quem sabe Deus está te levantando para que você mude a área espiritual de pessoas. Quem sabe Deus está te levantando como exortador, como um libertador. Para que Deus te fez, a não ser para que conclua o chamado dele na sua vida. Deus não te fez para ser ameba, Deus te fez para viver uma missão e um propósito. Ora, Deus te fez lá, escreveu o Salmo 139 para você e diz assim, eis minha filha, seja uma ameba derrotada naquele lugar. Não, Deus olhou para você e escreveu todos os seus dias. Você vai passar por situações difíceis, sabe por quê? Para que você crie repulsa nessa situação, porque se criar uma repulsa nessa situação, o meu espírito vem sobre você por aprendizado, e você muda a sua vida e vai mudar a vida de pessoas que estão vivendo isso. Deus te levanta nesta madrugada com espírito de autoridade. Deus te levanta nessa madrugada com espírito de reconstrução. Deus te levanta nessa madrugada dizendo, saia desse conformismo e vá diante do rei, vá diante de Deus e diga assim, irei restaurar Jerusalém. Olha que maravilha, esse é o nosso chamado. Acredite, você pode, você consegue, você vai fazer e você vai ter autoridade nessa situação. Escuta novamente, você pode, você consegue, você vai fazer e você vai ser autoridade nessa situação. Se você criar um sentimento de repulsa por essa situação destruída. Neemias fica revoltado, ele fala, não mais, não vou ficar confortável, e ele vai diante do rei, e ele diz assim, lá no versículo 5, eu disse ao rei, se é do agrado do rei, se teu servo é aceito a tua presença, peço-te que me envie a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais. Para quem? Para que eu a edifique. Sabe que eu aprendo com isso? Quando você olhar as áreas destruídas na sua vida, você vai olhar para Deus e vai dizer, eu vou edificar. Na hora que você vê que está tudo destruído e tudo acabado, você vai olhar para a situação e vai dizer, eu vou edificar. Às vezes pode ser no teu ministério, às vezes pode ser na sua família. Você está olhando aquela situação e o seu espírito está ali, remoendo, dizendo, tá errado, tá errado, tá errado. Sai desse conformismo. Deus está te chamando para você mudar aquela situação. Para de ficar apoiando os outros. Essa história, ai, o pastor não levantou para mexer nisso. Ai, fulano não levantou para mexer. Ai, eu não aguento esse tipo de gente. Não levanta para resolver isso. Para com esse negócio de delegar a sua missão
missão para os outros. Enquanto nós delegamos a nossa missão para os outros, nós não saímos na condição de viver numa vida de vida ou morte. Neemias vivia uma vida de vida ou morte, vida ou morte, vida ou morte, dá certo ou não dá certo, sabe, uma vida de crente gangorra, uma hora tá para cima, uma hora tá para baixo, uma hora tá para cima, uma hora tá para baixo. Sabe por quê? Porque você fica entregando a sua missão para que outros resolvam. Se aquilo te incomoda, vai e faça. Quando eu entrei em igreja, muitas coisas me incomodavam. Eu entrei e fiz, na idade que eu tinha, na experiência que eu tinha, do jeito que eu sabia, mas eu fui e fiz. E na caminhada, Deus te capacita. Neemias não sabia como ele ia resolver isso, mas ele sabia que ele iria resolver. Olha, Deus nos capacita na caminhada. Ele só precisa de alguém corajoso, disposto a viver a missão que ele designou. E nessa noite eu quero orar com vocês para que a missão, o teu propósito de vida comece agora a gritar no seu coração e esse propósito gere o teu ministério, a tua missão, a tua vida, o teu encaixe espiritual, os segredos da chave de suas portas e que você encontre a felicidade de sua vida. Olha, nós só somos felizes quando nós encontramos a nossa missão de vida. E eu preciso falar isso para vocês. Dinheiro, ele traz conforto, ele ajuda, mas ele não traz felicidade. Por que existe muito rico, muito milionário, triste, depressivo e suicidando? Então quer dizer, não está fazendo sentido. Olha, uma área afetiva pode trazer muita alegria, porque nos traz proteção, traz conforto, traz muita coisa, mas não nos traz felicidade. Mas quando a gente vê pessoas cumprindo uma missão, um propósito de vida, a gente vê aqueles missionários na África passando coisas tão difíceis e eles são alegres. Quando a gente vê pessoas servindo, ajudando, vivendo missões, propósitos de vida, a gente não vê eles tristes, não vê eles cabisbaixos, não vê eles sofrendo, não vê eles reclamando. Sabe por quê? A verdadeira alegria só é manifesta, a verdadeira alegria só é manifesta quando a gente encontra o nosso propósito de vida. Você pode comprar o bem mais precioso para você ser feliz, mas uma hora o teu propósito e a tua missão vai gritar. Por que existem pessoas que compram mansões, palácios e ainda estão tristes? Porque pessoas que compram algo que tanto queria e ainda não está satisfeito. Compra um, não está satisfeito. Compra o segundo, não está satisfeito. Compra o terceiro, não está satisfeito. Por quê? Porque a verdadeira felicidade estava no cumprimento da missão. Por que Jesus ele era feliz passando por tantas situações? Por que Jesus enfrentava tanto dissabores na vida e era feliz? Porque ele sabia que estava vivendo uma missão. Permita-se nessa noite a tua missão gritar, que você vai encontrar o teu verdadeiro propósito de vida. Amém? Então oremos todos. Senhor Deus e Pai, nessa noite, a Tua palavra venha transbordar no nosso coração. Que pessoas, Senhor, ó Deus, saiam da zona, Senhor, ó Deus, de acovardamento. Que não sejam covardes, Senhor, ó Deus, diante das situações destruídas, das situações que o diabo destruiu, das situações que o diabo roubou, das situações que o diabo tripudiou. Que eles olhem essa situação e não se sintam conformados com essa situação, mas que nesta noite eles se levantem como um agente de mudança. Fortaleça eles, Senhor, ó Deus. Que eles, Senhor, ó Deus, avaliem a situação, eles possam sentar, chorar e lamentar, mas se eles jejuarem e buscar o Senhor, eles encontram uma missão. Deus, as dores, as indignações na vida, não é para que fiquemos prostrados, tristes ou cabisbaixos. As tribulações da vida é para que a gente encontre o propósito e a missão de nossa vida. As tristezas das nossas vidas, Senhor, as dores da nossa vida, não é para que nós nos desesperemos, para que nós sofremos, para que nós apartamos de Ti. É para que nós reconhecemos que ali existe uma missão e um propósito. Deus, nós somos experimentados
diante do propósito. Senhor, ó Deus, que nós venha ser agora chamados, atraídos, Senhor, ó Deus, para viver a missão, e que a verdadeira alegria do Senhor venha estar sobre nós. Comece agora, Senhor, ó Deus, a incendiar corações, incendiar situações, incendiar áreas na vida. Senhor, ó Deus, tira, Senhor, ó Deus, o teu povo do conformismo. Tira teu povo, Senhor, ó Deus, achando que o diabo derrotou e assim vai ficar. Levanta eles, Senhor, ó Deus. Levanta eles para um propósito de vida. Levanta eles como reconstrutores. Levanta eles, Senhor, ó Deus, como pioneiros em missões. Levanta eles, Senhor, ó Deus, como restauradores. Levanta eles, Senhor, ó Deus, como o espírito que estava sobre Neemias. Que eles olhem diante da situação e olhem para o Senhor e diga: eu restaurarei essa história, mudarei a minha vida e mudarei a vida de centenas e de milhares de pessoas também, porque eu tenho hoje uma missão. Deus, que cada um nesta noite venha receber a missão e o propósito de vida do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você diga assim, baixinho para você, dizendo o seguinte: diante dessa dor, diante dessa indignação, eu tenho uma missão e um propósito de vida. Tudo vai passar, porque eu me tornarei autoridade diante desse caos. Neemias se torna uma autoridade desse caos, mas ele vai passar por cada situação que a gente precisa aprender junto dele para que a missão e o propósito aconteça. Amanhã ele vai começar a restaurar Jerusalém, e quando ele chega em Jerusalém, ele permanece ali 3 dias, mas Sambalate, Tobias e Orinita vão junto também, e amanhã eu quero ensinar vocês a sair dessas situações e como que o diabo opera até que você conclua a sua missão. Amém? Então, nessa noite, durma com a tua missão e com o seu chamado, porque eu sei que tem muita coisa que deixa teu coração indignado. Isso aí que você entregaria a tua vida para mudar um povo, mudar uma situação. Se você tivesse todo o poder do mundo, o que você mudaria? Aí está a sua missão. Amém? Então, um grande beijo. Até amanhã, às 2h da manhã, que nós vamos desvendar mais ainda essa história. Beijo para vocês, em nome de Jesus.